mais um programa Coach com a gente. E como você já sabe, meu nome é Fabiola Almeida, estou aqui nessa noite maravilhosa. Agradeço extremamente você, nossos convidados, nossos amigos, nossos familiares, a TV Cinec que que nos deu essa oportunidade. E quero dizer para vocês que hoje temos muitas novidades. Uau! Hoje eu vou estar apresentando, temos a participação da Mari, que também não está aqui ao vivo, mas vai fazer parte também do programa. Temos duas entrevistadas, uma delas está aqui conosco, a outra vai fazer parte de uma gravação também, e vocês vão estar assistindo aí ao vivo. E essa nossa convidada, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que o tema de hoje é relacionamento. E para nós, coach integral sistêmico, seria, no caso, o pilar conjugal, que nada mais é o pilar de relacionamento. Bom, a Fabi vai estar aqui contribuindo demais. Eu quero apresentá-la antes de mais nada. Por favor, Fabi, você pode se apresentar? Claro, boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E o meu trabalho, assim, eu sou coach e trabalho com casais e de uma forma mais diferente. Então, é um resgate mesmo de relacionamento. Eu sou idealizadora do Descubra-se, então que vem com uma loja e alguns projetos aí para a gente resgatar isso que com o tempo acaba ficando mais frio. Então, você faz um trabalho diferenciado, é isso, Fabi? Exatamente. É uma aproximação de casais mesmo, de relacionamento, de autodescoberta. Então, tanto cada um, né, essa descoberta individual, quanto ao casal mesmo, o voltar o toque, aquele beijo que ficou escondido, que ficou esquecido, é toda essa reaproximação. Nossa, o tema hoje está quentíssimo. Eu vou convidar agora a Mari e o Robson, inclusive, estão no Rio de Janeiro, participando de um outro evento, mas tem um recadinho aí, tem a participação da Aline com a Mari, e eu vou chamar esse conteúdo que está realmente muito, muito bacana, tem muito a agregar a vocês, e eu vou colocar isso agora no ar. Pode entrar. Está começando mais um Coaching com a gente. E hoje a gente está abordando aí o pilar relacionamentos, que é um pilar que nós não vivemos sem, né? Afinal de contas, nós, como seres humanos, nos relacionamos, né? Socialmente, no âmbito amoroso, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, com filhos, parentes, enfim. Nós nos relacionamos. E eu estou trazendo aí uma convidada para lá de especial, aqui no link, que é direto do Rio de Janeiro, ela está na Barra, na zona oeste do Rio. Eu estou aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu estou falando com a Aline Saramago. Ela é coach de relacionamento e de orientação profissional, é criadora do programa Relacionamento a Dois, Viva Seu Amor e Mude a Sua Rota. É comunicóloga social pela ESPM e graduada em psicologia pela IBMR. Ela é dedicada, pensa que alcançar um objetivo na carreira ou nos relacionamentos demanda conhecimento de valor, colocado em prática e profundo autoconhecimento. É isso mesmo, Aline? Isso. Acontece que no coaching... Bom, primeiro de tudo, olá para todos. Olá, Mari. Então, eu considero, né, que o coaching ele pega vários conhecimentos, tanto da filosofia como de várias áreas da psicologia. Então, esse conhecimento de valor colocado em prática é justamente isso. É aquilo que funciona, que o coaching agregou na sua teoria. Existe, né, essa área de coaching de relacionamento que trabalha tanto a comunicação como a questão da autoconfiança, né? O autoconhecimento para a pessoa se empoderar, que ela pode, às vezes as pessoas ficam com o pé atrás, né, de falar certas coisas no relacionamento, e a gente trabalha isso. Então, a autoconfiança, com o autoconhecimento e o conhecimento de ferramentas de valor, de conhecimentos também de valor para a prática, e a comunicação. Que legal, Aline. Aline, fala um pouco para mim como que foi a sua trajetória para chegar até aqui, né? Hoje, coach para relacionamentos, acho que teve aí uma trajetória, teve uma jornada. Conta para nós aqui do coach com a gente, como que foi essa trajetória?
Sim, então, eu fiz a minha primeira formação em coaching em 2015 pela Sociedade Brasileira de Coaching, que aqui no Brasil é referência, e aí eu virei life coach, né? Todo mundo que se forma em coach se torna life coach. E aí eu já fiquei muito animada com aquilo tudo. Eu, como estudante de psicologia, né, eu pensei, nossa, isso é maravilhoso, eu preciso conhecer mais disso. E aí eu fui fazendo várias formações. Também tenho formação pela pela Associação Brasileira de Coaching. Então, eu fui buscando conhecimento e uma das minhas especialidades é em psicologia positiva, voltada para o coaching. E dentro da psicologia positiva, a gente fala de bem-estar, de felicidade, de relacionamento, né? Então, a gente vê tudo aquilo que é importante para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Nessa trajetória também, acabou que eu me tornei por um tempo lifestyle designer coach. O que é isso? É uma pessoa que te ajuda a desenvolver o seu dia ideal. Eu até utilizo ferramentas dessa formação. Enfim, a gente aproveita aquilo que a gente tem e, dependendo da demanda do cliente, a gente acaba dividindo, né? Eu adoro dividir os meus conhecimentos, as minhas ferramentas. Então, aí acabo usando, mas eu não sou mais lifestyle designer coach, não é essa a minha especialidade. Eu já trabalhei por um breve momento em coaching de emagrecimento, porque quando eu me formei, eu pensava assim, poxa, é muito interessante a pessoa trabalhar primeiro a saúde, depois o seu relacionamento e depois a sua carreira. Essa foi a minha trajetória de vida. Né? Os meus pais foram meus grandes exemplos, tanto em relacionamento como em relação à carreira e questão de saúde. Desde pequenininha acompanhava eles na academia. Então eu pensei, poxa, eu acho que é assim, né, que eu vou trabalhar. Só que depois eu, refletindo melhor, com as minhas formações e com a minha história de vida, assim, realmente as minhas maiores transformações foram ter encontrado o amor da minha vida, que eu já estou junto há 7 anos, e ter me descoberto no coaching. Então, assim, e nas áreas específicas. Para isso, eu precisei de uma coach também, Mari. Eu fiz um processo de coaching que ainda está em andamento, porque nós estamos trabalhando questões mais de negócios. Então, para isso, às vezes é preciso um espaçamento maior entre as sessões para que o negócio vá enfim, caminhando para um outro nível, enfim. Então, e foi mais ou menos isso. A partir da minha história de vida, a partir da minha essência, eu descobri o que eu realmente gostaria de fazer, né? O que faz meu olho brilhar. É ver pessoas felizes nos seus relacionamentos, e eu considero que a carreira é um relacionamento, né? Eu vejo a carreira como a forma que você se relaciona com o mundo, a forma como você contribui de alguma forma para outras pessoas, e é por aí. Uau, que maravilha, né? E acho que esse é o caminho da maioria dos coaches quando verdadeiramente encontra. Acho que o primeiro grande desafio é se encontrar, né? Qual é o meu nicho? Né? Depois que você encontra o coaching, né? Quando o coach te encontra, né? Um casamento ali. E depois é realmente segmentar, é falar para quem, como. Eu também já passei por alguns atendimentos de emagrecimento, de carreira, e já trabalhei com relacionamento a dois. E hoje eu trabalho focado em autoestima para mulheres que se separaram, né? Uhum. É um desapegar, né? Hoje a gente está falando de como fazer dar certo, de como manter esse pilar fortalecido, né? Mas eu hoje sou segmentada para esse nicho e é o que faz os meus olhos brilharem. Isso que é importante para nós como coaches, né, Aline, na nossa carreira. É, isso aí. Assim, o emagrecimento, por exemplo, eu consegui ter resultado com as pessoas. Eu já consegui, inclusive, fazer uma pessoa parar de fumar. Olha só. Uau. Só que não, sabe, não era uma coisa que, eu quero muito. A pessoa, às vezes, queria, enfim, era uma coisa meio esquisita, assim, ficava meio esquisito. Claro que
assim, é ótimo no nosso ramo que a gente tem bastante contatos, então eu sempre indico, quando é uma coisa, por exemplo, com criança, né, tem o Kid Coach, então eu encaminho muitos casos, né, às vezes numa palestra, eu tenho clientes que trabalham em empresas, então às vezes eles buscam palestrantes, e eu encaminho para os meus amigos que trabalham mais com questão empresarial, quando é relacionamento dentro de empresa, eu consigo pegar, né? Agora, quando é outras áreas, enfim, a gente compartilha, né? Acho que até um crescimento nosso, né, Aline, como coach, focar naquilo que realmente nos agrada e absorver cada vez mais, porque cada caso é um caso, né? E são aprendizados novos que a gente absorve. Comigo, a minha primeira coach, se eu não me engano, depois que eu saí do programa Profissão Coach, porque eu também vim de várias formações, foi para uma separação, por incrível que pareça. Como que foi que bateu na sua porta essa questão do relacionamento? Então, a minha primeira cliente foi de relacionamento. Ela tinha terminado um relacionamento, ela estava se sentindo bastante mal, né? E queria trabalhar isso e vários outros aspectos da vida dela. Eu comecei, como eu te falei, de life coach, né? Então, trabalhei com ela a saúde dela, o trabalho dela. Ela estava num momento meio depressivo e ela não estava malhando, ela não estava trabalhando, não estava numa situação difícil com a família. Então, a gente meio que deu uma revolução na vida dela, assim. Esse foi minha primeira cliente. Aí depois tive alguns clientes de relacionamento, homens que estavam se relacionando e que não estavam se sentindo plenamente bem no relacionamento, seja por questão de insegurança, homens também, tem homens inseguros, ou que estavam confusos demais, porque às vezes um novo relacionamento pode abalar um pouco as nossas outras áreas da vida, né? Então, o homem, por exemplo, às vezes ele não trabalha, ele não consegue se concentrar, porque ele fica com a cabeça na pessoa. E aí eu trabalhei um pouco com homens e hoje em dia eu estou mais focada em mulheres, porque eu vejo que a mulher, ela tem muitas questões, assim, para trabalhar, tanto do emocional. Eu considero, sim, que as mulheres têm uma sensibilidade maior nesse sentido, pela minha experiência, e, enfim, né, nós sabemos que tem essa diferença mesmo entre homens e mulheres. E aí eu prefiro trabalhar atualmente com mulheres que também estão em relacionamentos e que querem melhorar, mas às vezes aparece também pessoas solteiras que querem desenvolver um relacionamento. Enfim, varia bastante, assim. Eu gosto de relacionamento, então se eu sentir que é uma demanda de relacionamento, aí, enfim, conversando com o meu cliente, já aconteceu o caso da pessoa querer fazer comigo. Já aconteceu de coach querer que eu atendesse, e, enfim, aí a gente vai conversando, porque realmente, assim, acho que as pessoas, elas vão percebendo como é que você trabalha, e percebem o seu, como é que eu chamo? Que às vezes a gente bate, né? Seu feeling. O nosso jeito, nossa, bate, tem uma empatia ali naquele momento e a pessoa gosta de você e quer você. E eu acho isso bem legal também, essa relação. Isso também tem a ver com relacionamento, né? Essa conexão, né? Conexão de almas, de olhar, de empatia, de energia mesmo. Deixa eu te perguntar, Aline, qual é o maior desafio para você como coach de relacionamento dentro de um processo? Sei que você já trabalhou com vários casos diferentes, mas qual é o grande desafio que você vê hoje nesse processo de transformação em relacionamentos? O grande desafio, assim, é realmente a pessoa ter um clique, que às vezes pode ser lá para a 8ª sessão, às vezes, assim, eu começo com uma sessão muito forte, eu começo com valores pessoais, então, dali a pessoa já nota que, caramba, esse negócio é sério, né? E ao longo das sessões isso vai clareando para a pessoa
mas ao longo do processo tem algum clique que a pessoa começa a realmente ter mais empatia, por exemplo, pelo outro, que, assim, é uma compreensão, né? O relacionamento, se por exemplo, o homem não perceber, não querer entender que a mulher, ela tá com aquela insegurança e que aquilo precisa ser conversado e compreendido, né? E buscar uma solução para que aquilo melhore, não vai melhorar. E aí, às vezes, um relacionamento termina porque um não aguenta, né? Não aguenta que o outro tem ciúme, não aguenta que o outro está ali inseguro, que precisa estar olhando celular, olhar rede social e não deixa ele ter rede social. Então, tem que ser trabalhado esse clique da pessoa ter, ela ter uma noção dela mesma, né? Uma compreensão dela mesma e construir essa autoconfiança para que ela também compreenda o outro, para que ela também aceite o outro como ele é. E esse é o melhor clique, assim, esse ponto aí já resolve, eu diria assim, 80%, 90% das questões. Depois a gente precisa ainda lapidar um pouco algumas questões, mas esse é o principal. Se não tiver esse clique da pessoa entender ela com o outro, ao invés de ela contra o outro, né? Às vezes, nossa, a pessoa quer porque quer sair com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Então, tem questões que precisam ser clareadas, né? A pessoa precisa realmente olhar aquilo, olhar para si e perceber o que ela realmente quer, enfim. Então, basicamente isso. De virada de chave. Uma chave, né? Tem chave enorme ali, ó. Ah, é verdade. Legal. Virada de chave, acho que são nesses momentos que o processo flui melhor, né? Aí vai depender de pessoa para pessoa, às vezes é no comecinho, às vezes é no meio, às vezes é só lá no final, você acha que não teve aproveitamento naquelas 2, 3 últimas sessões, pum, vira chave. Realmente mágico, né? Aline, conta pra gente aqui no Coach com a gente, qual foi um dos casos que os seus olhos brilharam? Claro, você não precisa dizer nome, nem citar pessoas, mas que você realmente entendeu que é a sua missão ser coach de relacionamentos. Ai, meu Deus, escolher uma é difícil. Ai. Bom, teve uma pessoa que estava divorciada, tinha tido um relacionamento por 14 anos, e aí ela conheceu uma nova pessoa e ficou muito apaixonada, desses casos que atrapalhava a saúde, atrapalhava o trabalho. A pessoa não tirava da cabeça a pessoa. E foi muito interessante, porque essa pessoa me procurou por autoconhecimento, por descoberta pessoal, não para relacionamentos, né? Mas ele queria fazer uma decisão. Era largar ou era ficar junto da pessoa. Ele queria uma dessas coisas no início. Nós conseguimos fazer uma coisa no meio, né? Assim, uma coisa que ele terminou junto com a pessoa e tá muito, muito bem, mas não era do jeito que ele queria, entendeu? Por exemplo, assim, eu tenho 27 anos, Mary, e eu queria já estar casada. Queria ter casado com 25 anos e não foi possível, não, né? Financeiramente não foi possível. E às vezes cada casal tem uma questão. Às vezes é uma mulher que tem um filho e que tem essa dificuldade de, poxa, ainda tem uma relação com o ex-marido, de, poxa, cuidar do filho. Então, tem um momento também, as pessoas precisam desenvolver uma certa paciência, digamos, ou uma tolerância, porque não é bem tolerância, porque tolerância tem uma conotação um pouco negativa, né? A gente precisa tolerar. Não é assim. Mas é realmente você ver, é melhor eu esperar o tempo do outro ou é melhor eu estar sozinha buscando aquilo que eu quero, né? Assim, imagina, eu vou me separar do meu namorado porque eu vou buscar o primeiro cara que quiser casar comigo. Não é assim, entendeu? Se você realmente ama a pessoa, então foi esse o clique dele. Ele amava ela e ele queria, sim, então,
respeitar, né, aceitar o momento dela, as limitações dela, e até que, enfim, o que fosse acontecer, a gente mantém o contato, né? De tempos em tempos eu perguntei aí como é que estão as coisas, e eles estão muito bem. Não estão do jeito que ele queria, mas estão do jeito que tá legal, entendeu? Que maravilhoso, né? E a demanda que mais aparece para você é essa de relacionamento? Você atende mais casos, né? Atendimentos de coaching para essa interação, fortalecer essa união, é isso? Sim, às vezes acontece também de insegurança. Por exemplo, hoje eu estou atendendo uma pessoa que está bastante insegura. Às vezes tem questões sexuais envolvidas, né? Às vezes um homem mudou nessa questão sexual e a pessoa não sabe lidar com aquilo e se sente insegura. Será que é comigo? E aí, no fim das contas, realmente essa pessoa está com questões sexuais que precisam ser resolvidas, né? Com médico, enfim, com outras coisas, e eu estou trabalhando essa outra parte da relação que ficou um pouco fragilizada com relação a isso. Hoje, fala pra gente, conta aqui pra nós do Coach com a gente, como que é a tua agenda? Você atende individual? Você tem atendimento em grupo? Você tem treinamento? Como que é a agenda da Aline hoje? É cheio? Tem vaga para mais pessoas que queiram saber sobre como passar por um processo contigo? Uhum. Então, hoje tá bastante complicado assim de horários. Às vezes eu consigo encaixar alguém, por exemplo, de segunda a quarta tá super.
Sabe, Fabi, eu escutava antes, né, situações das pessoas falarem assim: dei sorte no amor, não tenho sorte no trabalho, no dinheiro, né? E isso eu vejo que é muito no nosso contato de coach, no caso, né? Alguns convidados nossos não sabem o que é coach, mas eu convido a você entender mais, né? Saber sobre isso. E aí, muitas vezes, acontece isso. E será que isso é uma verdade, Fabi? Não que seja uma verdade. Oi? Não que seja uma verdade, assim, o que acontece. Está tudo muito ligado. Né? Então, se ela está num relacionamento que está bacana, que as coisas estão fluindo, é normal ela estar mais feliz. Então, se ela está mais feliz, as outras coisas vão caminhando bem. Então, assim, ela tem que estar bem naquela situação. E relacionamento, a gente sabe que é importante. Né? Do mesmo jeito que um relacionamento ruim pode destruir alguém em questão da pessoa se colocar para baixo, em questão das coisas não caminharem mais tão bem. Quando um relacionamento está bacana, quando os dois estão bem, tudo caminha. Até o emprego, que às vezes está meio balançando, fica um pouco mais leve. Você vê como é importante, né, a questão de relacionamento, a vida conjugal, né? E às vezes a pessoa ela se define, né, estar solteiro é uma opção, né, normal. Eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio. Bom, conforme foi muito falado aí na nossa convidada, na Aline, eu agradeço. A Aline super contribuiu, foi realmente sensacional a sua participação. Eu tenho certeza que esclareceu muita coisa. Essa gravação, inclusive, está no YouTube, né, no Coach com a Gente. Depois você consegue assistir na íntegra e entender mais do que a Aline passou para nós, do que a Mari tem nos comunicado aí nessa entrevista fantástica. Mas voltando aqui, né, Fabiana, eu falei que essa moça, ela é uma caixinha de surpresa. Temos aqui, para algumas pessoas, que não é da minha época, né, quem sabe aí do Gato Félix, que tinha uma maletinha cheia de surpresa, não é da minha época isso. Mas, para quem assistiu esse desenho, eu vou convidar a Fabiana para falar um pouco mais, realmente, né, como começou essa trajetória, o porquê que você, né, veio com esse olhar tão maravilhoso aí, empoderar, em ajudar, né, a mulher e, lógico, o homem também, mas nós estamos falando aqui realmente do pilar conjugal, do relacionamento, e eu sei que você faz um trabalho belíssimo com mulheres, né, Fabiana? Então, eu venho de um trabalho mesmo com mulheres e com essa vontade de deixar ela mais poderosa, mais confiante, de acreditar mais nela. Né? Então, eu venho muito disso, que um relacionamento só acontece, só é bacana se principalmente ela está bem com ela. E aí ela não se sujeita a qualquer coisa, a qualquer sentimento. Ela está bem com ela, então ela busca relacionamentos mais fortes, relacionamentos mais firmes. E aí eu venho desse trabalho mesmo, de conversas e de palestras, de empoderamento feminino. E desse empoderamento feminino surgiu essa parte de interesse, de descoberta da sensualidade, da sexualidade. E elas vinham com algumas perguntas e com algumas dúvidas sobre isso. Senti a necessidade de ir além, de estudar mais então esse mercado, e fui para a educação sexual entender o que acontecia com essas mulheres. Indo com a educação sexual, descobrimos aí um mercado sensual de produtos mesmo, maravilhosos, mas que sempre com muitos tabus. Exato, né? Então, uma mulher vai entrar num sex shopping para buscar alguma coisa? Não. E aí eu fui entendendo esse mercado e o que tinha para agregar. E daí surgiu, então, a Descubra-se, que vem de uma boutique, de uma loja com todos esses produtos, mas que tem uma outra forma de apresentar. Então, é para a mulher se conhecer, é para a mulher se descobrir, é para a mulher ter prazer, sim, quebrando alguns tabus que ela tem e trazendo isso para o relacionamento. Né? Porque é muito gostoso quando a gente está confiante. É muito mais gostoso quando a gente acredita na gente. Quando a gente sabe o que gosta, como gosta. Então, isso já deixa a mulher muito mais segura.
E isso reflete com certeza aí no relacionamento. Então essa maletinha, e às vezes acontecem encontros de mulheres, onde a gente coloca um monte de amigas junto mesmo, e vamos bater papo, e vamos falar sobre isso. Garanto que elas saem assim, com um pensamento diferente, e aí muito mais felizes. Pois é, no coaching integral sistêmico, nós costumamos dizer que todos os seus pilares, eles têm que realmente estar alinhados. Né? Um pouco antes, nós estávamos até conversando aqui, que muitas vezes, né, quando a pessoa se entende sexualmente, quando ela sabe, né, do potencial dela, né? E aí entra aquela abordagem anterior. Então, se eu estou bem profissionalmente, não posso estar bem no amor? Nós entendemos que isso não é verdade, né? Isso é uma crença, né? Ou seja, de uma certa forma você entendeu isso, te passaram isso, foi uma comunicação, de repente, no teu lar ou de outras pessoas, do ambiente que você convive, e você entendeu isso. E nós entendemos que uma vez que você está, como a Fabi mesmo colocou, né? Quando você se entende, quando você se aceita, né? Todas as outras áreas, elas vão trabalhar bem, não é, Fabiana? Porque a sua parte profissional também, né? Você colocou uma palavra aí muito importante, aceitação. Né? Então, é assim, ela tem que aceitar para ela poder melhorar o que for preciso. Então, assim, quando ela começa a aceitar o que ela é, como ela é, o corpo, a vida dela, ela consegue melhorar, porque ela passa a ter um pensamento muito mais positivo das coisas. E aí, esses detalhes que precisam ser mudados não são mais problemas. Ela consegue enxergar a solução. E isso também no relacionamento. Então, quando existe essa conversa e essa aceitação dos dois, né, a gente precisa entender quem é a pessoa que está com a gente. E se a gente gosta, e se é com ela que a gente quer estar, aceitar tudo que a pessoa tem para trazer para você. E aí ver que todo mundo tem defeito, mas que a gente consegue ajustar ou amenizar ou nem focar naquilo. Porque hoje os relacionamentos terminam muito em questão disso também. A gente não é mais tolerante. Então, tudo acaba ficando muito ruim, tem um peso muito forte, a gente foca no que é ruim. E tudo isso para descobrir que um passeio, que uma mão dada, que um carinho, que um banho, pode aí resgatar uma vida muitas vezes. E por que não, né, fazer uma surpresa de amor, né? Uma surpresa de amor com as surpresas aí que essa empresária está falando, né? Mas eu posso até te falar, Fabi, nessa parte nós não tínhamos entrado ainda, né? Como alguns seguidores sabem, eu venho de um relacionamento muito bacana, são 20 anos de relacionamento, né? E assim, a gente sempre se descobre, né? Sempre. Como eu falei, né? Não sou da época do Gato Félix, mas já falei anteriormente, eu estou numa melhor fase, eu estou no 4.0. Ou seja, realmente cada dia mais me descobrindo, né, trazendo isso para o meu relacionamento, e posso afirmar isso aqui que a Fabiana está falando. Realmente, a parte, o meu pilar profissional, todas as minhas outras áreas, elas caminham junto, uma vez que eu estou bem em todos os aspectos. Né? Aonde eu entendo, aonde eu compartilho com meu parceiro. Como eu falei, você pode estar casado ou não, você pode ter alguém, né, ou não, mas é muito importante. Esse pilar conjugal, no coaching integral sistêmico, nós chamamos ele o relacionamento de um pilar conjugal, ele contribui muito, sim. Ele contribui muito com todos os aspectos da sua vida. Agora, fala uma coisa, Fabiana, como que funciona isso? Como que essa pessoa chega em você, né? Como que isso é possível, né? Temos várias pessoas aí participando, curiosos. Como que isso acontece? Como que você trabalha com ferramentas? Passa um pouquinho do seu trabalho, por favor. Ele acontece assim, tanto em atendimentos, muitas vezes individuais, onde a gente conversa, onde a gente vai tratar especificamente aquela situação, aquela mudança. Muitas vezes em palestras,
Então, faço aí encontros com mulheres, às vezes a gente faz encontros de casais para tratar esses pontos específicos mesmo. Ou então a pessoa procura direto indo na loja. E aí na loja, por mais que seja uma loja, algo comercial, a pessoa não está ali só procurando um produto. Ela está procurando ali alguma coisa que ela quer melhorar. Então, seja para uma noite especial, seja para um aniversário de namoro, de casamento, ou para ela, para uma necessidade dela. E aí, junto com essa necessidade que ela realmente acaba falando, e a gente cria, lógico, como foi dito, um relacionamento também, uma intimidade, porque eles estão abrindo coisas para mim que são deles, né? Então, assim, é sempre algo muito discreto, muito sutil, mas que a gente cria esse relacionamento para atender. Às vezes, a situação é organizar uma comemoração. Então, um banho com as pétalas de rosa, com sabonete diferente, com um perfume de ambiente diferente, já vai ser legal, já está resolvido. Às vezes não, às vezes a gente tem que realmente aplicar alguma ferramenta para entender ali qual é o caminho mesmo, né? As pessoas têm ainda um tabu muito grande de falar, né, de sexualidade. Então, para você ir pegando aquilo da pessoa para conseguir fazer ela te falar sempre, é com muito cuidado mesmo. Bom, do que nós entendemos, no caso do coaching integral sistêmico, entendemos que tem muito repetição de padrão, de crenças, né, como eu falei anteriormente. Inclusive, eu vou até chamar, a Mari fez uma gravação muito interessante, onde ela fala do relacionamento dela, ela fala da vida conjugal dela, ela dá um depoimento falando sobre essa parte, que aí entendo até uma repetição de padrão. E eu quero que vocês assistam na íntegra, realmente tem conteúdo muito bacana aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E depois voltamos com esse bate-papo que está muito interessante, eu tenho certeza que você vai querer saber muito mais. Olá, e eu sou Mari Rodrigues, né? Você já me conhece aqui do programa Coach com a gente, CEO da Delis, Master Coach, psicoterapeuta. E venho aqui no programa de hoje, que estamos abordando aí relacionamento, falar um pouco da minha experiência sobre relacionamento. Assim, de uma maneira bem breve, bem curta, tivemos aí a participação da Aline Saramago, que é coach de relacionamento. E aqui estou para falar um pouco sobre como é esse pilar na minha vida. Né? Pilar relacionamento foi um pilar bem conturbado para mim. Eu vim de 3 processos de separações, nada que nenhum que eu tenha me casado tenha sido muito longo, mas como eu sou um ser humano muito intenso, eu vivo intensamente as minhas relações, para mim foi bem desafiador. Né? Confiança, autoconfiança, autoestima, entrega. Na verdade, aos 21, me falha a memória, aos 21 anos de idade eu me relacionei. E depois, 3 anos depois, aos 24, eu tive que me separar. E, enfim, foi um processo bastante conturbado que me ensinou muito. Me ensinou até autoestima, me ensinou a me valorizar, me respeitar, me amar. Me trouxe grandes aprendizados valiosos para a minha vida. Mas não é um processo que eu indico para todo mundo. Não é um processo de se separar. É um período muito valioso. O que você troca com o cônjuge ou com a pessoa querida. Na verdade, a gente está ali em treinamento. É claro que se as afinidades acabam, se a química do casal já não acontece mais, se perdeu o feeling, não tem mais propósito, não tem mais planejamento juntos, não é válido também continuar frustrado, continuar sem expectativas, sem esperanças. Para quê? Se a vida tá aí para ser vivida da melhor maneira possível. Então eu, dentro do meu processo, sempre me permiti ser mais, ser maior, ser melhor e de uma maneira muito humilde, de uma maneira muito ponderada, eu vim me trabalhando nesse processo de relacionamento conjugal, né? E também crescendo muito no desenvolvimento com relacionamento com meus filhos, que foi um pilar aí que a gente vai trabalhar, né, mais para frente. Não vou aprofundar aqui no pilar filhos, porque eu acredito que futuramente nós teremos aí mais conteúdos mais aprofundados para falar do relacionamento com filhos, ao qual eu tive muitos ganhos também. E nesse meu último relacionamento agora, que é o pai do meu filho menorzinho, eu tenho meu filho Jorge, de 4 anos,
vai fazer agora em julho, a gente ficou 1 ano e 8 meses separados e estamos nesse exato momento em processo de reatar, né? Quando eu decidi voltar com ele, ele teve aí um processo de mudança, qual eu tô ainda em adaptação dessa mudança, ele está indo para outro estado, e eu estou aí em processo de adaptação, né, de realmente coordenar e organizar tudo isso. Mas foi uma decisão. Eu entendi, né, depois de me permitir crescer ainda mais, me permitir emergir em mim mesma mais uma vez, eliminar crenças do passado em que eu pensava que não havia homem nenhum bom no mundo, que realmente eu não nasci. Eram as frases que eu reafirmava comigo, né? Eu não nasci para me dar bem, né? Para ser casada. Eu tenho o dedo podre para homem. Não sei escolher direito. Homem nenhum presta. São crenças que eu vim repetindo, né? Repetindo. E depois eu pude perceber que na minha família tem esse padrão também, né, de repetição, padrão de ocorrências, em que, tanto de frases, né, tanto na comunicação, quanto nas atitudes, quanto nos comportamentos. E aí eu consegui ressignificar isso dentro da minha vida durante um processo de coaching, durante uma imersão também na formação em coaching. E fui ressignificando, fui trabalhando e entendi a magnitude que é estar dentro de um relacionamento quando você se coloca como aprendiz, quando você se coloca como aquela pessoa que quer fazer o processo de mudança, aquela pessoa que quer mudar e não exige do outro a mudança. Trabalhar o quê? Aceitação. O programa da rádio, quando eu apresento a Web Rádio Novo Despertar, eu tenho um programa semanal Despertando para a Vida, inclusive vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas e reprisa aos sábados às 20 horas. Você pode assistir, inclusive entrando lá no link que eu vou colocar aqui embaixo, da Web Rádio Novo Despertar. Você pode ouvir aí, eu vou estar falando sobre aceitação. Foi um passo importante que eu dei no meu relacionamento agora para retornar com o meu marido. Eu tive que aceitar. Aceitar ele como ele é, aceitar as disfunções, aceitar o nosso relacionamento, aceitar nossas diferenças, aceitar muitas coisas para que eu pudesse entender também o quanto eu tenho que crescer nisso tudo. E aceitar com amor, não é uma aceitação de frustração, como é que eu posso dizer? Uma aceitação imposta por mim mesmo, porque eu acho que não existe homem no mercado. Não é. Essas crenças eu já eliminei. É uma aceitação de amorosidade, entender que tudo tem um tempo para que as coisas aconteçam. E eu estou no meu tempo de aprendizado e eu tenho que agradecer, porque o outro no processo dele, com as diferenças dele, com a visão dele, me faz crescer. Me faz crescer quando eu tenho empatia, quando eu tenho resiliência, quando eu tenho amor para doar. E aí crescemos todos juntos. Crescemos todos fortalecidos, alicerçando bases. Aí você pode perguntar, Mari, mas é a melhor decisão? Para mim, nesse momento, foi uma decisão muito desafiadora, uma decisão muito pessoal, muito particular, que eu estou até aqui compartilhando com você para que de alguma maneira, de repente, eu possa abrir um ponto de clareza na tua vida. Mas eu estou compartilhando porque foi uma decisão minha, a partir do momento que eu aceitei e resolvi amar integralmente, que é uma questão muito desafiadora, né? Nós estamos numa crescente de um amor repleto de carências. O ser humano é carente. Então ele quer que o outro satisfaça a sua necessidade. E eu passei por esse processo, não sou diferente de você. Passei por isso, de querer sanar as minhas carências afetivas, as minhas carências de atenção, as minhas carências de sentimento, de emoção, enfim, todas, da sexual, né, que também envolve o conjugal, de sanar as minhas carências. Porém, onde nós paramos para entender a carência do outro, para entender o que o outro tem a nos oferecer diante de toda a trajetória de vida dele, tem as crenças do outro, né? Tem os comportamentos, os vícios, as disfunções, e tem as qualidades nisso tudo também. Então é você pegar tudo isso, pesar numa balança positiva de, olha, ele tem essas qualidades, ele tem esses defeitos, para mim eu consigo lidar bem com isso se eu trabalhar em aspectos
tais, por exemplo, paciência, tolerância, resiliência, empatia. Se eu conseguir desenvolver essas características em mim, que de repente estão em falta e vai me fazer bem eu desenvolvê-las em mim, eu consigo lidar melhor com o outro. E aí eu consigo sobressair as qualidades dele. E o relacionamento, eu tenho certeza que vai fluir perfeitamente. Mas essa certeza toda é baseada em quem? Autorresponsabilidade. Quando eu me torno autorresponsável pela minha vida. Quando eu me torno autorresponsável pelas minhas escolhas. Porque todas as escolhas envolvem o quê? Consequências. E essas consequências eu tenho que me responsabilizar por elas, porque essas consequências são de impacto até familiar. Se eu tenho, por exemplo, os filhos, essas consequências irão ir de frente com os meus filhos, de frente com nossos familiares, de frente com os nossos âmbitos profissionais, financeiros, etc. Então eu tenho que estar sempre na direção, na decisão, me colocando como protagonista, como autorresponsável por aquilo que vai acontecer. E sabendo que se houver falhas, eu sei como lidar com essa situação. Se houver erros, ou se houver desistência, eu sei qual o próximo passo a ser dado. Eu tenho isso bem definido em mente, mas fazendo tudo para que dê certo, não esperando dar errado. Então, foi essa estratégia que eu montei, né, na minha mentalidade, no meu planejamento de vida, para que eu pudesse tomar essa atitude, tomar essa decisão de falar, está no momento de tentar novamente, agora com uma nova mentalidade, com uma nova inteligência adquirida, que foi a inteligência emocional, com uma nova inteligência adquirida, que foi também a inteligência espiritual. E trabalhando a inteligência intelectual, trabalhando todos os níveis de inteligência dentro do relacionamento, e trazendo autorresponsabilidade e comprometimento para que isso dê certo, não tem como não dar certo. Então, essa foi a proposta que eu fiz comigo mesma. Abri, né, para o meu cônjuge e ele aceitou. Claro que com um monte de questionamentos, de dúvidas também. Porém, ele topou fazer por nós dá certo, né? Fazer pela família, fazer pelo processo como um todo. Porque se formos pensar no eu comum, não faremos, né? Vamos ficar sempre ali, posso. Então, realmente querer estar dentro desse novo contexto. E relacionamento é isso. Às vezes você precisa fazer essa ponderação também, seja no âmbito profissional, seja com algum agregado da tua família, seja com algum parente da tua família que você não tem afinidade, você faz esse contrabalanço para fazer fluir as relações, né? Seja com amigos, enfim. É um processo de crescimento, não tem como não ser. Porque você se autoavalia o tempo todo. Se você se coloca, é claro, nesse papel de se avaliar. Eu me avalio o tempo inteiro. Eu faço isso por mim, porque eu entendo que eu cresço junto com isso e que a cada desafio superado, eu estou num nível maior, eu estou num patamar, num outro patamar. E eu me permito evoluir e crescer numa constante. Porque também no processo de crescimento eu gosto de olhar assim, na verdade eu estou só lapidando a minha essência já está pronta. Eu só estou descobrindo maneiras novas de colocar e apresentá-la ao mundo. Porque aquilo que eu me torno é aquilo que eu já sou, segundo a minha filosofia de vida. Né? E eu não vou me complicar mais, senão fico filosofando aqui. Para mim é maravilhoso sempre estar apresentando aqui o coach com a gente. Eu adoro estar aqui com vocês, poder compartilhar do meu conhecimento, da minha experiência, um pouco da minha vida, para que vocês também entendam. Nós, profissionais coaches, né, que atendemos com o processo de coaching, também estamos em aprendizado, também estamos adquirindo o tempo todo autoconhecimento, também passamos para o processo de coaching e estamos crescendo junto a cada processo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo programa. E coaching com a gente. Que gostoso, né? Ouvir tudo isso, né? E entender que somos normais, né, Fabiana? Às vezes você se questiona, mas isso acontece somente comigo, só acontece no meu lar. Gente, é tão normal. Acontece em qualquer família, né? Para uma pessoa que tem um relacionamento estável, para uma pessoa que não tem relacionamento, isso acontece com qualquer família. E quando nós falamos do coaching integral sistêmico, o que realmente volta, né, a questão é, quando você trabalha todos os seus pilares, quando você vem para um processo de coaching
muitas vezes pela parte profissional, pela parte financeira, né, alguma área específica. E o que é interessante é que, dessa forma, nós trabalhamos integral, sistêmico. Mas voltando ao nosso bate-papo aqui com a Fabiana, que está super interessante. O programa hoje ficou até curto, né? Porque quando a conversa é gostosa, ela realmente agrega, se torna muito, muito curto o tempo. E eu tenho certeza que esse bate-papo levaria semanas. Com certeza você vai voltar mais vezes, viu, Fabiana? E eu quero que você passe para aquela pessoa que está lá, né, que às vezes não se descobriu e que tem a necessidade, porque realmente ela trabalha com todos os perfis, mas o que nós estamos até falando aqui, que infelizmente as mulheres realmente precisam se descobrir mais, né, Fabiana? Você vê isso muito no teu dia a dia, né? Tanto é que você é focado nessa área, né? Sim, a mulher principalmente, ela traz mais o que ela ouviu. Aquilo fixa mais na mente dela. Então, como foi dito, até de carregar para outras relações o que ela ouviu. E é mais difícil para ela deixar isso para lá. Então, assim, o que tem que acontecer? A gente precisa, como mulher, se descobrir. E aí tudo vai fluir. Relação, trabalho, vida pessoal, tudo vai fluir. Então, o se descobrir, o gostar, né? A aceitação que a gente fala, que foi dito, é o gostar, é o aceitar como eu sou, como é o meu corpo, o que acontece na minha vida. E aí, a partir daí, eu consigo essas mudanças e essas melhoras. Parar um pouco de se criticar. A gente acaba sendo muito crítica com a gente, porque a mulher compara demais. Então, assim, a gente compara sempre colocando a gente para baixo. E isso é ruim. Então, quando a gente começa a gostar mais do que a gente está vendo, o que eu costumo brincar com as minhas clientes é que, assim, a lingerie, ela é super importante. Mas é você que está ali. Então, se o seu astral não estiver legal, se você não estiver bem com aquela situação, com aquela lingerie, não vai acontecer nada. Não é a lingerie que vai transformar. É a sua postura. É a sedução, e aí quando as mulheres estão buscando um relacionamento, é muito isso também. Né? A sua postura, como é que você está, como é que você se comporta para o outro, para você e para o mundo. Isso reflete muito. E estamos num momento que é muito comum as mulheres falarem que têm a estima baixa, que precisam melhorar a autoestima. Isso é muito comum. E quando elas se encontram e conversam, elas percebem muito que os problemas são praticamente os mesmos. E tudo é o quê? É uma questão de se valorizar mais de se elogiar. E até o que eu costumo falar muito nas palestras, e fica um recado, é assim, todo dia a gente precisa se elogiar. De preferência pela manhã, para a gente já começar o dia melhor. E aí não ter aquela de que o dia não foi bom. Então, assim, acordou, tomou o banho, vai se arrumar, vai olhar no espelho, se dê 3 elogios, você. Você vai começar a treinar a sua mente que você se basta. Que o seu elogio é para você, que você não precisa sair de casa e esperar a aprovação de alguém, porque você já está se aprovando. Isso é muito legal. E a Fabi estava falando aqui, né, e eu estava realmente, sabe, Fabi, como eu falei, eu tenho um tempo, né, que eu sou casada, e pouco antes nós estávamos falando que hoje as pessoas não se permitem tanto, né? Às vezes, até pela uma baixa autoestima e coisa e tal, né? Crenças limitantes. Uma palestra até do Roberto Chiniachiki, eu achei tão fantástico que ele falava assim, um escritor fantástico, né? Um profissional excepcional, e ele falava que em um evento tinha uma pessoa que fazia parte do evento, e essa pessoa parabenizou ele pelos livros e tudo mais, o conteúdo que ele entregava, né? E ela falando o quanto ele achava importante relacionamento. E isso naquele momento em que ele se encontrava ali. Bom, depois que acabou o evento, eles tiveram um bate-papo, foram tomar um suco, o pessoal do evento, e essa pessoa estava lá.
E lá nesse bate-papo, na realidade, ela contradiz o que ela tinha falado anteriormente. Ela falou que ela achava que relacionamento não era importante, que ela não queria se relacionar, que ela estava sozinha por opção. Eu vejo muito isso hoje, né? Na realidade, eu acredito que você deve atender muitas mulheres, né? E que às vezes elas já entram com esse pensamento, né? De que elas são felizes do jeito que elas estão e assim tá bom, é isso? É porque existe aí agora uma onda, né, de que, não estou procurando esse relacionamento, isso não existe, eu tenho que ser feliz solteira, eu tenho que ser feliz, não. A autoestima é gostar de mim e ser a minha melhor companhia. Isso não é uma verdade. Não. Porque aí quando a gente começa a conversar um pouquinho mais, e a gente percebe que tem uma carência. E isso é só para ser uma autoafirmação, para falar que eu estou bem. Sendo que um pouquinho, já que você mexe, percebe que não está bem assim. Né? Então, não adianta falar se não é. Vamos começar já por aí. Né? Se não é, vamos tentar resolver para a gente melhorar isso aí. Mas realmente é muito comum. Elas já chegam falando muito que não, que está tudo bem. E um pouquinho que você vai lá conversando. Não, mas eu queria um relacionamento mais sério, uma coisa mais legal, mas não encontro ninguém assim. E aí é um trabalhar essa mente que já colocou que não encontra ninguém legal, para a gente já quebrar isso, já vencer, esquecer essa crença e vamos daqui para frente. Bom, o papo é uma delícia. Realmente, como eu falei anteriormente, nós ficaríamos aqui dias falando sobre isso. O assunto é o que não falta, essa profissional extremamente capacitada. Gente, se permita, né? Os nossos contatos vão estar aí no vídeo. Eu sou a Fabiola Almeida, faço parte aqui do programa Coach com a gente. A Mari Rodrigues não se encontra, mas ela está fazendo um trabalho fenomenal lá no Rio de Janeiro com o Robson. E eu quero que você deixe seus contatos, né, Fabiana? Porque eu tenho certeza que vai deixar aquele eu quero mais, quero saber. E aí eu quero que você passe seus contatos, por favor. Claro, aí consegue me encontrar nas redes sociais, tanto como Fabi Navas, quanto como Clube Descubra-se. E aí lá tem todo o endereço da loja, as formas desse atendimento, as palestras, todos os nossos encontros. E ela está super convidada, nós vamos ter um bate-papo com o coach aí, nossos amigos coach, ela está super convidada, ela deve estar, nós vamos nos encontrar aí no próximo sábado. Gente, eu quero agradecer todos vocês, eu quero agradecer imensamente a TV Cinec, todos vocês que contribuíram, que participaram, que realmente deixaram esse programa cada vez mais, com maior audiência. Nosso muito obrigado. E aí até a próxima, porque aqui é coach com a gente.